Então, o ciclista tem a velocidade escalar constante, a velocidade de A, 36 km por hora. E o outro ciclista B persegue A com a velocidade constante, velocidade de B, 54 km por hora. Num certo instante, a distância que os separa é de 80 metros. Então, na letra A, ele pergunta, a partir desse instante, quanto tempo leva o ciclista B para alcançar o ciclista A? B, determine a posição do ciclista ao se encontrarem. C, calcule que espaço percorreu cada ciclista ao se encontrarem. Então, isso aqui faz parte do movimento retilíneo uniforme, no qual nós teremos que encontrar, primeiro, o instante em que o ciclista B alcançará o ciclista A. Depois, determinar a posição aonde eles se encontram. E no final, calcular o espaço que cada um percorreu ao se encontrarem. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é converter quilômetros por hora em metros por segundo. Sempre que vier um problema, você olha as unidades de medida. Nesse caso aqui está em quilômetros por hora, tá? Nós vamos ter que transformar em metros por segundo. Então, olha aqui. A velocidade do ciclista A, 36 km por hora. Transformando 36 km por hora em metros por segundo. Unidade maior, quilômetros por hora para metros por segundo, você divide o valor por 3,6. Então, 36 km por hora dividido por 3,6 dá 10 metros por segundo, que equivale a 36 km, é a mesma coisa de 10 metros por segundo. A velocidade do ciclista B, 54 km por hora. Então, 54 dividido por 3,6. Transformei 54 km em metros por segundo. 54 dividido por 3,6 dá 15 metros por segundo. Então, estava em km por hora, nós transformamos em metros por segundo. Bom, a função horária do movimento uniforme é essa aqui, ó. Posição final, posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo, tá? Essa é a função horária do movimento retilíneo uniforme. Aonde a gente lê sentado, sozinho, vendo TV, tá? É um macete que a gente usa para não esquecer. Sentado, sozinho, vendo TV. Então, posição final, posição inicial S0, mais a velocidade vezes o tempo. Lembrando que o sinal de mais está me dizendo que o movimento é progressivo, tá? Ele está indo da esquerda para a direita. Se fosse um sinal de menos, o movimento seria retrógrado, ele estaria voltando, tá? Então, quando a gente transforma de quilômetros por hora para metros por segundo, dá para a gente resolver o problema do jeito que ele quer na letra A, porque na letra A ele quer o instante, quanto tempo o ciclista B levará para alcançar o ciclista A. Então vai ser a velocidade de B menos a velocidade de A. Trazendo aqui para a função horária da posição, velocidade de B, posição final, mais a velocidade vezes o tempo. Então, velocidade de B, posição inicial, B saiu do zero. Se você olhar lá para a gravurazinha, você vai ver que B está no zero. Mas a velocidade média de B era 36 km por hora, nós transformamos em metros por segundo, 15 metros por segundo. A velocidade de A, posição inicial de A, 80 metros. Tá? Se você olhar para a gravura lá, você vai ver que está 80 metros. Mas é a velocidade de A? Agora 36 km por hora, nós transformamos em metros por segundo, 10 metros por segundo, vezes o T. Ele está procurando qual é o tempo, tá? Então, olha aqui, nós vamos fazer o quê? Nós vamos juntar essas equações. Então, como é que vai ficar? Ó, 15t é igual 15t, tá aqui, ó, que é o de B, tá? É igual 80 mais 10t, que é a equação de A, tá? A equação de B, 15t, tá aqui ela, aqui, ó, 15 vezes t, 15t, que é igual a posição de A, 80 mais 10 vezes t. Então, nós vamos juntar quem? Os termos semelhantes, tá? Quem são termos semelhantes aqui? 15t continua antes da igualdade, tá aqui, ó. 10t, ele é semelhante a 15t. Como ele está positivo, vai passar para depois da igualdade negativo. Então, ele passou para cá, ó, negativo, tá? Ó, era positivo, como ele é semelhante a 15t, ele passou para depois da igualdade negativo. 80 metros continua no mesmo lugar, tá? Depois da igualdade. Então vai ficar 15t menos 10t dá 5t, que é igual a 80. Isolando o tempo, ΔT, que é o que ele está pedindo, o instante que ele está pedindo, que o ciclista B vai alcançar o ciclista A, 80 dividido por 5. Então o tempo será o que? De 16 segundos. O ciclista B vai levar 16 segundos para alcançar o ciclista A. Entendido?
Repetindo, tá? Primeiro devemos o quê? Converter quilômetros por hora em metros por segundo. Então, a velocidade do ciclista A, 36 km, nós transformamos, dividimos por 3,6, deu 10 metros por segundo. A velocidade do ciclista B, 54 km por hora, nós dividimos por 3,6, 15 metros por segundo. Trazemos o quê? Para a função horária das posições, a velocidade de B menos a velocidade de A. Quem é a velocidade de B? Posição final mais velocidade vezes o tempo. Posição inicial, 0, do ciclista B, que ele está atrás, ele saiu do 0. A velocidade dele, 15 vezes t. Velocidade de A, então a função será posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Então, posição inicial, ele está 80 metros na frente de B. A velocidade, 10 vezes t. Tá? Então, nós vamos juntar essas equações. Então, 15t está aqui, ó, que é a velocidade de B, 0 mais 15 vezes t, 15t, que é igual à posição de A, 80 mais 10t, 10 vezes t. Juntando os termos semelhantes, 15t fica antes da igualdade no mesmo local, 10t, que é semelhante a 15t, passa para depois da igualdade, está positivo, passa para cá negativo, e 80 continua no mesmo local. Então, 15t menos 10t dá 5t, que é igual a 80. Isolando o tempo, que é o instante que ele está pedindo, onde o ciclista B vai alcançar o ciclista A. 80 dividido por 5, o ciclista B vai alcançar o ciclista A com 16 segundos. É a letra A. Na letra B, determine a posição do ciclista ao se encontrarem, ou seja, em quantos metros vão se encontrar. Então nós vamos pegar nada mais nada menos a equação tanto de A como de B. Se você pegar tanto a função horária de A como a função horária de B, os dois vão dar resultados iguais. Por exemplo, pegando a função horária de A, 80, posição inicial, mais 10, que é a velocidade, vezes que? O tempo, que é 16 que a gente encontrou lá. Então vai ficar 80 mais 10 vezes 16, 160. 80 mais 160, 240. Então eles vão se encontrarem, a posição do ciclista ao se encontrar, 240 metros. Se você pegar a função horária de B, dá a mesma coisa. Quem é 15? 15 é a velocidade, multiplicado pelo tempo, que nós encontramos, foi 16 segundos. Onde B alcançou A. 15 vezes 16 dá 240. Então, a posição do ciclista ao se encontrar os dois, 240 metros. Eles se encontraram na posição 240 metros. Na letra C, calcule que espaço percorreu cada ciclista ao se encontrarem. Tá? Calcule que espaço percorreu cada ciclista ao se encontrar. Então, o espaço de A, 240, onde eles se encontraram, menos 80, tá? Que é o espaço de onde A estava funcionando. Então, 240 menos 80, 160. O espaço de B, 240, foi onde eles se encontraram, de onde B saiu, 0. 240 menos 0, 240. Então, A percorreu 160 metros, tá? Que foi de 80 a 240, e B percorreu 240, que foi do 0 até alcançar o ciclista A, correto? Bom,